Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Vamos agora continuar aprendendo sobre os tipos de dados no SQL Server. Já vou pedir para você aí que está acompanhando nosso canal, está gostando dessas aulas, dá bastante trabalho para fazer toda essa edição, esses vídeos, pesquisar material e juntar tudo isso. Então se você está aproveitando isso, eu peço que você compartilhe com seus amigos essas aulas, ok? Então vamos lá, para começar aqui, nós vamos aprender sobre quais são os tipos diferentes de dados no SQL Server. Então nós temos principalmente esses 4 tipos aqui, que são os booleanos, os caracteres, os números e os valores temporais. Então vamos entrar aqui primeiro nos valores booleanos, tá? O que são aí os valores booleanos? Então o tipo booleano, por padrão, ele é inicializado como nulo e pode receber tanto 1 como 0, ou também nulo. Certo? E normalmente, quando você quer representar o valor booleano no SQL Server, você vai usar o tipo bit, ok? Então esse é o nosso primeiro tipo booleano. Quando nós queremos trabalhar com caracteres, nós queremos usar aqui o tipo char, tá? Por que o tipo char? O tipo char, ele te permite inserir até uma quantidade fixa de caracteres. Porém, ele sempre ocupa todo o espaço reservado. O que significa isso? Se você definiu que o seu char vai ter 50, isso significa que, apesar que você possa ter usado somente 10, ele sempre vai ocupar 50 espaços na memória. Tá? Então, ele sempre vai ter essa ocupação total da memória, independente se você usa ou não os 50 caracteres que você definiu. Um outro exemplo é o tamanho variável. Quando você quer tamanho variáveis, você pode usar tanto varchar quanto nvarchar, tá? Porque esse aqui, ele te permite inserir até uma quantidade que for definida. Porém, ele só vai usar o espaço, que for preenchido. Por exemplo, se você definiu que o valor máximo que ele vai aceitar é 50, mas você só usou 10, ele vai ocupar apenas 10 espaços na memória e não vai ocupar os outros 40 ali que restaram do banco de dados. Perfeito. E agora nós temos os números. Sobre os números, nós temos primeiro aqui os nossos valores exatos, tá? Quais são os valores exatos? Primeiro nós temos o nosso tinyInt. O tinyInt, ele não tem a parte, ele não tem o valor fracionado, ou seja, não tem ali o .4, .5, .10, .23, ele é somente o valor inteiro. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, igual tem aqui nos valores que eu coloquei aqui de exemplo. Ele sempre vai ser um valor inteiro. E depois nós vamos basicamente aqui crescendo essa lógica, tá? Deixa eu colocar aqui os outros valores. Nós temos aí o small int, que é a mesma coisa, só que ele tem um limite maior. O int é maior ainda que o small int. O int é maior ainda que o small int, e o big int é maior ainda que o int. Se você quiser os valores exatos, você pode conferir as tabelas do MSDN da Microsoft, que ele tem ali os valores exatos. Porém, para questões de aprender a teoria, não precisa agora preocupar com os valores exatos. Apenas saiba que cada um aqui tem um limite maior que o outro. E você deve usar o que é mais adequado para o tipo de dados que você costuma inserir no seu banco de dados. E depois nós temos os tipos numeric e decimal. O tipo numeric e decimal, eles são valores exatos, porém eles te permitem que você tenha também armazenado a parte fracionada, ou seja, os valores ali depois da vírgula. Então, você pode especificar a precisão e a escala. E o que é a escala? A escala é o número de dígitos na parte fracional. Tá? Então, se você fosse declarar um valor numérico, você passaria a precisão e depois a escala. A precisão é a quantidade total de dígitos que ele pode armazenar, e a precisão é quantos valores ele tem após o valor decimal. Resumindo, você poderia ter 1, 2, 3 e depois 2 números após o valor decimal. Então no total nós temos aqui 5 dígitos, que é essa parte aqui, e nós temos a precisão de 2 valores após a vírgula. Depois aqui nós temos os valores aproximados. O que seriam esses valores aproximados? Os valores aproximados nós temos
o real. O que é o real? Ele tem uma precisão aproximada de até 15 dígitos. Então, se aqui nós quiséssemos um valor que tenha uma precisão de até 15 dígitos, você poderia usar o real. Lembrando que os dígitos que eu estou falando sempre são os valores após a vírgula, tá? Igual aqui em cima, aqui nós tínhamos a precisão de 2. Se eu tenho uma precisão de 15, eu posso ter até 15 números aqui, né, após a vírgula. E aí nós temos logo em seguida o float. O float é basicamente a mesma coisa, o mesmo conceito do real, tá? É basicamente o mesmo conceito e você pode entender dessa forma. A seguir, nós temos aqui os valores temporais, tá? O que são os valores temporais? Nós temos alguns aqui. O primeiro é o date. O date ele vai sempre armazenar, né, a data no formato de ano, mês e dia. Em seguida, nós temos o tipo datetime, que ele armazena data e horas no formato ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Tá, quando eu digo horas aqui, eu quero dizer horas, minutos e segundos, ok? A seguir, nós temos um valor que armazena ainda mais informação, que é o datetime 2, porque ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar data, horas, com a adição de milissegundos. Então ele vai armazenar ano, mês, dia, hora, minutos e milissegundos. E a seguir nós temos um tipo que é chamado de small datetime, que ele basicamente vai fazer o que? Ele vai armazenar data e hora, porém ele vai estar dentro de um limite específico, que é este limite aqui. Tá? Ele não vai armazenar milissegundos, apenas o data e hora normal, porém ele vai ter que estar dentro dessa range aqui, desse limite. E a seguir nós temos o time, que vai armazenar apenas horas, minutos, segundos e milissegundos. Tá? E ele vai respeitar este limite aqui. Tá? Então ele armazena apenas horas, minutos e segundos, não tem informação de dias aqui. E por último nós temos aqui o datetime offset, que basicamente o datetime offset ele te permite armazenar informações de datas e horas, só que ele inclui a informação de fuso horário. Então, se nós estamos no Brasil, Estados Unidos, né, qualquer outro país, ele vai te permitir que você armazene essas informações de data. Perfeito? Nós vamos ver em mais detalhes aí, em valores exatos também mais para frente, mas aqui é só para que você entenda os conceitos de cada um desses tipos. Perfeito? Então é isso. Se você está curtindo essas aulas, não se esqueça de se inscrever no canal e mandar aí para os seus colegas da sala, da escola, da faculdade, de quem você conhece e que quer aprender programação, para que eles também possam ter esse conhecimento aqui. Perfeito? É isso e até a próxima aula.